Olá, meus amigos do Jornal Guaporé, aqui Miguel Monte, entrevistando uma pessoa muito importante que agora nós vamos ouvir uma história cabulosa em Rondônia. Uma história que começou com a morte do ex-secretário de Saúde de Rondônia, Dr. Alexandre. E vamos ouvir, esse é o irmão dele. Seu nome completo? Meu nome é Antônio de Pádua Macedo Marinho. Sou irmão de Alexandre Carlos Macedo Miller. O Dr. Alexandre Miller, ele se mudou de João Pessoa para Rondônia em que ano? Faz muito tempo. O período eu não sei informar, mas faz muito tempo que Alexandre foi. Assim que se formou em medicina, ele foi para Rondônia juntamente com dois irmãos. Os seus dois irmãos faziam o que lá? O irmão Pedro Antônio, ele trabalhava numa firma de distribuidora de mercadorias, e logo após foi o meu outro irmão, Pedro Marinho, né? Se engajou na polícia e terminou sendo secretário de Estado lá também, da Polícia Civil, diretor-geral da Polícia Civil. Tá, e o Dr. Alexandre chegou a exercer alguns cargos públicos? Exerceu. Alexandre foi caminhando, saiu daqui, foi caminhando e galgando os patamares e chegou até o secretário de saúde. Graças a Deus teve boa influência com pessoas lá também e conseguiu chegar no patamar onde ele quis chegar. Dr. Alexandre, ele tinha um filho aqui em João Pessoa? Tinha um filho, morou 8 anos com minha mãe. O Alexandre tinha deixado ele aqui mas vinha sempre a João Pessoa. Às vezes, mensalmente, ele vinha a João Pessoa olhar esse filho. Esse menino morou com minha mãe durante 8 anos e terminou que ele levou para Rondônia, né? Após 8 anos de idade, ele levou essa criança para Rondônia. Chegando lá em Rondônia, esse filho do Dr. Alexandre, como é o nome dele? É o Guilherme Bruno. Guilherme Bruno. Passou a morar com o Dr. Alexandre, na mesma casa. Morava com o Alexandre. Depois passou um tempo com a família, a mãe dele, né? E morou com o Alexandre. A mãe dele... Alexandre preocupado com tudo dele, vivia perguntando às amigas de trabalho, aquela correria com a criança e sempre com o Alexandre. Então, chegando lá em Porto Velho, Rondônia, já tinha lá a mãe do garoto também, já tinha lá também o Dr. Alexandre, passaram a morar junto. Quando que o Dr. Alexandre casou novamente? Não, ele não morou junto com a mãe do adolescente, da criança, porque foi um filho que aconteceu num namoro, numa saída dessa que Alexandre, homem solteiro, namorador como era, e também ele não casou com ninguém. Essa mulher que se disse esposa, companheira, ela era uma simples namorada. Inclusive 20 dias antes da morte dele, ele estava em João Pessoa e disse que tinha vidas independentes. Essa história veio à tona de esposa, de companheira, após a morte dele. Isso é tudo fake news, isso é tudo criação. Então, Dr. Alexandre teve... Era um homem namorador, solteiro, gostava boêmio, como dizem os amigos dele lá, entendeu? Tá. O Dr. Alexandre foi morto pelo seu filho. Que em carta, o senhor tem a carta que ele mostrou? Tem uma carta. Pode mostrar? Tem uma carta onde aconteceu o que o adolescente narra a situação através de uma carta. Entendeu? Escrita pelo próprio punho dele. Após 6 meses do acontecimento, ele resolveu falar. Certo. Então, o então filho do Dr. Alexandre Miller, que o matou, que o assassinou em sua residência, que o Jornal Guaporé já fez essa matéria, que o matou a golpes de facas. Este garoto, filho do Dr. Alexandre Miller, conta na carta que tinha um caso amoroso com a madrasta, com a namorada. Com a namorada do pai.
namorada do pai. Um caso durante 5, 6 meses com a namorada do pai, antes do acontecimento. Que ele narra aqui que ela entrou na vida deles, uma serpente em forma de mulher, que a convivência não era tão boa como toda família tem, e que depois ficava tudo bem entre eles. Mas ela, para mim e para a família, a minha mãe, para a família, a nossa família, depois de tudo que a gente fez esse levantamento todo, nada, nós chegamos ao consenso que ela foi a mentora, como ele diz aqui. Qual o cargo que ela se formou em quê? Esta namorada do Dr. Alexandre, então, namorada também do filho dele, ela é formada em quê? Uma psicóloga. Ela é psicóloga. Uma psicóloga apresentável. Como ele diz aqui, que chegava ao quarto dele de baby doll, seduzindo e induzindo, contando o verso de Friedrich Nietzsche. Fazia filosofia, estudava filosofia junto falava filosofia para o adolescente. E ele se sentiu apaixonado, ele achou que era uma paixão. Como ele diz aqui na carta, ele achava que era amor, entendeu? E, na verdade, o Alexandre, eu acho que essa Gisela, ela entrou como uma marionete na vida do Alexandre. Então, você acredita que esta namorada do Dr. Alexandre Miller, pivô do assassinato, induziu o filho do Alexandre Miller a matá-lo? Induziu e instigou. Ela é a mentora intelectual. E a Justiça de Rondônia não está vendo isso. Qual o objetivo que ela queria? Instigar a morte do então namorado, Alexandre Miller? Eu acredito o seguinte, Alexandre foi o cara que denunciou a Operação Dominó, era um arquivo vivo. Você sabe que a onde operação prejudicou muita gente lá, pessoas de colarinho branco. Você sabe que a Operação Dominó foi preso o desembargador, ex-deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Carlão de Oliveira. Que ainda manda em Rondônia, mesmo foragido, morando numa cidade na Bolívia, ele manda em Rondônia. Né? Tem algum parentesco entre a pivô do assassinato, a Gisele, com o Carlão de Oliveira? Tem, eu acredito que tem. O sobrenome do pai dela, o sobrenome do irmão dele. E a gente fez essa ligação toda e tem. Inclusive tem ligação das advogadas dela com o Carlão de Oliveira. Tem processo junto com desembargadores. Tem pessoas influentes junto a vários processos junto com eles. Você acha que tem juízes, promotores, desembargadores que não deixam nesse processo acontecer a verdadeira justiça? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem um interrupto lá de muita gente que não quer ver isso andar. Porque na época do acontecimento foi prejudicado muita gente, inclusive esse Carlão de Oliveira, que está foragido. Não sei porque a Polícia Federal ainda não conseguiu pegar ele, porque nós, que não somos nada, sabemos até onde ele se encontra. E imagine a Polícia Federal. Agora eu queria um apoio da Polícia Federal para desvendar esse caso. Se ela diz que é a companheira do meu irmão, a Gisele de Oliveira, que induziu, que para a nossa família foi a mentora intelectual do crime. Ainda tem o depoimento do agente penitenciário que cita que o Guilherme narrou para ele que se no futuro o pai não existisse, eles ficariam juntos. Agora, senhor Miguel, eu gostaria de saber o seguinte. Depois do assassinato, o filho do Alexandre Miller recebeu algum presente da Gisele? Eu não sei se foi da Gisele, mas um adolescente que sai da cadeia, sem dinheiro, sem emprego, e de repente ele se encontra em Santa Catarina, tirando uma moto nova. Primeiro eu acredito que ele recebeu um cala-boca, que foi o apartamento. Como o apartamento estava no rol do inventário... Quer dizer, ele matou o pai, namorava com a namorada do pai e recebeu o apartamento do pai como herança. Recebeu adiantado. Inclusive tem petições informando ao juiz do inventário que isso eu acho um absurdo. Quem fez foi a Gisele? A Gisele, junto com os advogados dela, fez uma petição informando ao juiz do inventário que estava repassando o apartamento, o palco do crime, fez em cartório, que estava passando o apartamento, o palco do crime, para os procuradores do Guilherme.
Isso foi um cala-boca, para que Guilherme Isso não é uma novela mexicana, não é verdade isso aí mesmo? Isso é verdade, deve ser novela mexicana lá para a banda de Rondônia. Rondônia, onde acontece tudo, acordos em mesa de bar, acordos em quintais, em salas, entendeu? Então, a família está muito indignada. Você acredita que o Alexandre Miller foi morto como uma queima de arquivo, induzido pela Gisele? Acredito. Gisele foi uma marionete que ia ficar com a herança de um médico, com os bens de um médico. Ela acreditava que a família ia deixar para lá, mas só que eu, o irmão de Alexandre, através da procuração de minha mãe, uma senhora depois de um telefonema da casa de detenção, narrando os fatos que tinha novos rumos na morte do Dr. Alexandre. Ao chegar lá, o adolescente preso, sem ter ninguém, abandonado até para a própria Gisele, que achou que o crime ia ser perfeito, colocando o menino na cadeia, o pai no cemitério, e elas iam herdar os bens. Mas chegou lá, o adolescente abriu, de fato, tudo através de uma carta, de uma conversa. E eu disse a ele, vamos fazer uma carta, porque se eu chegar em João Pessoa e contar para seus tios, sua avó de boca, vamos escrever uma carta, você faz sua carta. E aí ele ficou lá, fez a carta dele. Quando estava pronta, a diretoria da penitenciária, da Casa do Menor, chamou e eu peguei a carta e trouxe para minha família. Então, logo depois, Gisele faz 2 acordos cabulosos em cartórios. Está aqui os acordos, certo? Os acordos estão aqui. 2. Um para o adolescente dizer que ela convivia há 8 anos com o pai dele, e o outro para que não fosse feito um DNA. Ora, se ela sabe que a criança é filha do Alexandre, porque ela não fez um DNA correto? Fez esse DNA no Hermes Pardini, onde o Hermes Pardini tem vários processos de conduta duvidosa, fraude no próprio software. Inclusive, nós fizemos uma perícia particular que o perito Labs, que é o Dr. Rodrigo Rodenbusch, ele cita... Pode ficar tranquilo que é ao vivo tem erro mesmo. Pode ficar tranquilo, pode segurar aqui. Que o perito Labs aqui, ele fala que esse DNA aqui, de número, ele cita aqui o número 424176, que é justamente esse DNA colocado por conta própria, juntado aos autos, sem autorização do juiz. Não houve nenhuma autorização do juiz para que tenha sido feito isso aqui, já é um crime. Ou seja, que o filho da Gisele não seria do Alexandre Miller. Nós acreditamos que não, porque se ela é sabedora, ela tem dúvida de quem seja o filho. Porque se fosse do Alexandre, ela faria qualquer outro tipo de exame, aonde for, e o exame verdadeiro. O único exame feito por autorização da justiça, da juíza designada, ela designou o biocromo. A juíza, então, da paternidade, ela designou o biocromo. E o biocromo aqui, ele fala em alguns trechos, que vou ler só um pedaço aqui, que a reconstrução genética e o do filho investigante não correspondeu aos critérios de segurança estabelecidos internamente para a conclusão de investigação de paternidade. O que é que o laboratório está dizendo aqui? Que aquela coleta feita, a mesma coleta que foi feita entre o Guilherme, a mãe do Guilherme, a Gisele e a criança, não surtiu efeito. Então está dizendo que ali não tem nada de sangue de Alexandre, juntamente com o perito Lábio. Porque a justiça, os desembargadores, eu lhe pergunto aí para o pessoal de Rondônia, do Brasil, da Polícia Federal que estiver me escutando, que me ajude a desvendar esse caso, que não tem nenhum DNA de Alexandre. Como é que faz a coleta de um filho só, onde os termos técnicos da genética diz que para fazer uma reconstrução necessita de 3 filhos, com a mãe dos filhos,
legítimo, ou 5 irmãos com a mãe do falecido. Esse DNA que Gisele apresenta, do Hermes Pardini, ele foi feito de forma irregular, para não dizer que foi comprado. Eu acredito que foi comprado, entendeu? A nossa família acredita que foi comprado. Agora eu também pergunto à justiça: senhores desembargadores, senhor delegado, senhora delegada que concluiu um caso altamente de uma forma que eu acredito que não foi adequada. Se seu marido ou sua esposa viesse a dividir os bens 50%, mais de 50%, com um assassino que porventura tirasse as suas vidas, estaria no meio da... Ela era culpada, ela estaria no meio do assassinato, ela era inocente, ou ela estaria envolvida no crime? 50%. Agora Gisele doou para o assassino, que a gente já sabe que é indigno. Não sei porque a justiça ainda também não colocou o Guilherme indigno para que não houvesse acordo. Nossa família pede, inclusive tem um pedido da minha mãe solicitando a indignidade do Guilherme. E estão esperando, a justiça está esperando para ver quem é os herdeiros. Ora, até o presente momento não tem união estável comprovada, não tem paternidade comprovada. Quem tem autonomia sobre o falecido? Mãe. A mãe que rege toda e qualquer documentação do falecido. Esse negócio, a justiça devia colocar o Guilherme indigno para que não houvesse acordos desse tipo. 2 acordos entabulados no cartório, só não foi concluído porque nossos advogados barraram. Entendeu, doutor Miguel? Tem mais alguma coisa para finalizar? Eu queria só justiça, que fosse feita justiça, que os desembargadores, o presidente do Tribunal de Justiça lá, que tem um pedido de um novo DNA, que faça um DNA correto entre os pais biológicos e a criança, excluindo o Guilherme, entendeu? Excluindo o Guilherme desse exame, porque até a enfermeira, isso é, vou dizer o seguinte, é muita coincidência. A enfermeira que fez a coleta, a Daiane, não sei mais o nome, acho que é Daiane, se eu salvo engano, hoje tem um cargo no estado. Logo depois desse exame que foi coletado por essa Daiane, que era a justiça mandou que fosse o próprio médico laboratório, e foi feito pela enfermeira. Aí aparece ela sendo nomeada para um cargo no estado de Rondônia, na CESAL, onde a Gisele é diretora, e transferida e colocada para Cacoal, cidade natal da Gisele. Eu só queria entender o que é que se passa nesse Brasil, que nós estamos com documentação, que a justiça diz que é documento, nós temos documento provando biocroma, o Hermes Pardini, que é um laboratório cheio de processos, já para pagar a indenização a famílias pelo Brasil afora. O único exame, como as advogadas dela disse que fez 3 exames, é mentira, fez só um exame que foi no biocroma, e o biocroma já narrou o que eu falei. E o doutor Rodrigo Rodenbusch, que é do perito lábio, cita que o exame foi feito de forma inadequada, usando 11 marcadores a mais do que o necessário. E agora eu lhe pergunto, como é que um perito forense cita que o exame de DNA do Hermes Pardini foi feito com 11 marcadores a mais, que nesses 11 marcadores a probabilidade do indivíduo ser pai do outro aumenta de 75%, passa para 99,9%. E nós fizemos as pesquisas nossa, investigação particular junto com algumas pessoas aí nossas, e vimos que essas advogadas de Gisele
ela tem envolvimento com Carlão de Oliveira, processo junto com Carlão de Oliveira, junto com o desembargador, junto com pessoas da TV e muita gente que está se não querendo dar início ou desvendar o caso. O caso Alexandre Miller foi abafado, está sendo abafado, porque Alexandre Miller, se cascavear, a polícia cascavear, foi a Operação Dominó, e ele era uma prova viva, e ela entrou como uma marionete, induzindo, seduzindo, instigando que um filho matasse o pai, que no futuro, como ela disse, em depoimento, que tem depoimento do agente, que eles ficariam juntos. E o adolescente acredita até hoje. O adolescente acredita até hoje que possa ficar junto. Mas eu peço à justiça que torne o Guilherme indigno para que não façam acordos. Porque se tornar ele indigno e não fizer acordo, ele vai abrir a boca e falar a verdade. Muito obrigado.